Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, meu Deus. Tu és fiel, Pai. Mesmo nós sendo infiel a Ti, mas o Senhor não deixa de ser fiel a nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque através do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, hoje temos vida. Vida é essa que só encontramos no Teu Filho, Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade de Te adorar, exaltar o Teu nome, Senhor, Te glorificar, pois Tu mereces, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo aqui, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, Senhor, e nossos ouvidos, nossa mente também, meu Pai, para saber o que Tua palavra quer de nós, meu Deus, o que Tua palavra quer nos falar, Senhor. Que possamos ficar atentos, Pai amado, que o Senhor possa afastar de nós toda a distração, Senhor, que venha nos tirar da Tua presença, Pai. E também te pedimos, Senhor, que Tua palavra, meu Deus, possa chegar aos lugares que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a João, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler do 13, do versículo 13 até o 26. Até o 26, tá bom? Do 13 ao 26. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Amém. E o texto base o versículo base para o devocional é o 14, que diz assim: Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre isso. Aquele que crê em Jesus encontra o suficiente em seu Senhor para satisfazê-lo agora e contentá-lo eternamente. O cristão não é homem cujos dias se debilitam pela necessidade de consolo e cujas noites são longas pela ausência do pensamento que alegra o coração, pois ele encontra na religião tal fonte de alegria, tal fonte de consolação, que se satisfaz e se alegra. Coloque-o em um calabouço, e ele encontrará boa companhia. Coloque-o em um deserto estéril, e ele comerá o pão do céu. Distancie-o da amizade, e ele encontrará o amigo mais chegado que um irmão. Destrua todas as suas abobeiras, e ele encontrará sombra na rocha eterna. Mine a fundação de suas esperanças terrenas, mas seu coração ainda estará fixo, confiando no Senhor. O coração é tão insaciável como a sepultura, até que Jesus entre e então torne-se um cálice cheio e transbordante. Há tal plenitude em Cristo, que somente Ele é a completude do cristão. O verdadeiro santo fica tão completamente satisfeito com a suficiência universal de Jesus que já não mais tem sede, exceto pelas profundas correntes da fonte viva. Deste modo doce, cristão, você sentirá sede. Não será sede de dor, mas um amável desejo. Será doce anelar por um deleite mais pleno do amor de Jesus. Alguém há tempos disse: Tenho colocado o balde no poço com frequência, mas agora minha sede por Jesus tornou-se tão insaciável que anseio colocar o próprio poço em meus lábios e beber diariamente dele. Cristão, é este o sentimento de seu coração? Você sente que todos os seus desejos são satisfeitos em Jesus e que não há outro desejo senão conhecê-lo mais e ter comunhão íntima com Ele? Então, vá continuamente à fonte e beba livremente
da água da vida. Jesus nunca achará que você está bebendo demais, mas sempre o receberá dizendo: beberei fartamente, ó amados. Amém. Vamos para a leitura em Salmos agora. Salmos de número 18. Davi, o rei vitorioso. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo para o rei, uma canção de vitória composta pelo rei de Israel, que louva a Deus por tê-lo ajudado a derrotar os seus inimigos, tanto os da sua terra como os de fora do país. Primeiro, louvor a Deus pela sua ajuda, versículos 1 a 3. Segundo, situação de desespero, versículos 4 a 6. Terceiro, Deus poderoso livra o salmista dos seus inimigos, versículos 7 a 19. Quarto, Deus ajuda o salmista, porque é uma pessoa honesta, versículos 20 a 27. Quinto, o Senhor é a defesa do salmista, versículos 28 a 34. Sexto, a vitória contra os inimigos é conseguida pelo poder de Deus, versículos 35 a 45. E sétimo, louvor ao Senhor, versículos 46 a 50. E os salmos inicia assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então, a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras.
Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. O Senhor Deus me recompensa, porque sou honesto. Ele me abençoa, porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa, porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acaba com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha.
e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Vamos para alguns comentários e referências do Salmos de número 18. Salmos de número 18. Título hebraico. Referência. A introdução do Salmos 4, versículo 1 e 2 Samuel, capítulo 22, versículos 1 a 51. Salmos 18, versículo 2. Rocha, figura de firmeza e proteção. Referências. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Salmos 28, versículo 1. Salmos 31, versículo 3. Salmos 42, versículo 9. Salmos 71, versículo 3. Salmos 89, versículo 26. Salmos 92, versículo 15. E Salmos 144, versículo 2. Salmo 18, versículo 5. A morte me amarrou, a sepultura amarrou a sua. A morte me amarrou, a sepultura armou a sua armadilha. A morte é pintada como um caçador que procura pegar a presa. Referência, Salmo 116, versículo 3. O salmista quase foi morto pelos seus inimigos. Salmo 18, versículo 6. Templo do céu. Referência. Salmo 11, versículo 4. Salmo 18, versículo 7. A terra tremeu. A ação de Deus é representada por várias figuras de linguagem. Um terremoto, versículo 7. Versículo 7.
Juízes, capítulo 5, versículos 4 a 5. Um vulcão em ação, versículo 8. E uma tempestade com relâmpagos, versículos 9 a 15. E Salmos 77, versículo 17. E Salmos 97, versículo 4. Salmo 18, versículo 9. Abriu o céu e desceu. Referência, Salmo 144, versículo 5. Nuvem escura. Referência, Salmo 97, versículo 2. E Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Salmo 18, versículo 10. Querubim. O querubim serve como carro de guerra, no qual Deus vai para a batalha. Referência, Salmo 68, versículo 4. Salmo 18, versículo 11. Nuvens grossas estavam ao seu redor. O poder de Deus se manifesta na tempestade. Referências: Juízes, capítulo 5, versículos 4 a 5. Salmos 29, versículos 3 a 9. Salmos 50, versículo 3. E Salmo 104, versículo 32. Salmo 18, versículo 13. Trovejou do céu. Na linguagem do salmista, os trovões são a voz de Deus. Referência, Salmo 7, versículo 12. E Salmo 7, versículo 13. Altíssimo. Referência, Salmo 7, versículo 17. Faz ouvir. Segundo uma versão antiga, e o texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 14, o texto hebraico diz: foi ouvida brasas vivas e chuva de pedra. Salmo 18, versículo 14. Atirou as suas flechas. Na linguagem do salmista, os saios são as flechas de Deus. Salmo 18, versículo 15. Os alicerces da terra. Isso parece refletir a ideia de que a terra tinha a forma de um disco, sustentado por enormes pilares, cujos alicerces estavam nas profundezas do oceano. Referência: Jó, capítulo 9, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Jó, capítulo 38, versículo 6. Salmos 24, versículo 2. Salmos 75, versículo 3. Salmos 104, versículo 5. Salmos 136, versículo 6. Provérbios, capítulo 8, versículo 29. No entanto, também é preciso lembrar que se trata de linguagem poética. Salmo 18, versículo 16. Mar profundo. Referência: Salmo 69, versículo 2. Salmo 18, versículo 17. O Senhor me livrou. Referências: Salmo 34, versículos 4 e 20. Salmos 91, versículos 3 a 4.
2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Salmos 18, versículo 27. Salvas mais humilhas. Referência: Jó, capítulo 22, versículo 29. Lucas, capítulo 1, versículo 52. Humildes. Referência: Salmo 37, versículo 11. Orgulhosos. Referência: Salmo 94, versículo 2. Salmo 18, versículo 28. Me iluminas. Referências: Salmos 36, versículo 9. Salmo 27, versículo 1. Salmo 97, versículo 11. Salmo 112, versículo 4. Salmo 18, versículo 29. Vencer as suas defesas. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: saltar a muralha. As muralhas defendiam as cidades dos ataques de soldados inimigos. Para invadir uma cidade, os soldados tinham de vencer as suas defesas, isto é, escalar as suas muralhas. Salmo 18, versículo 31. Único Deus. Referência a Isaías, capítulo 44, versículo 8. Rocha, versículo 2. Salmo 18, versículo 33. Me põe a salvo nas montanhas. Referência: Abacuque, versículo 3, versículo 19. Salmo 18, versículo 34. Batalha. Salmo 144, versículos 1 a 2. Salmo 18, versículo 41. Ele não responde. Referência: Provérbios capítulo 1, versículo 28. Salmo 18, versículo 46. Rocha, versículo 2. Salmo 18, versículo 47. Me vinga. A Deus cabe castigar as pessoas que prejudicam os outros. Referência: Salmo 94, versículo 1. Salmo 18, versículo 49. Eu te louvo entre os pagãos. Referência a Romanos, capítulo 15, versículo 9. E por fim, Salmo 18, versículo 50. Amor. Referência: Salmo 5, versículo 7. Escolheu. Referência: Salmo 2, versículo 2. Para sempre. Referência: 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E Salmo 89, versículo 4. E é isso, gente. Salmo de número 18. Que Deus os abençoe.